E se a vitória do Brasil na guerra mais sangrenta de sua história tivesse sido conquistada por heróis que você nunca aprendeu na escola? Na Guerra do Paraguai, enquanto generais recebiam medalhas, milhares de guerreiros indígenas, Guarani, Caingangue e outros povos, lutavam na linha de frente, enfrentando fome, doenças, tiros e a selva, não por glória, mas para proteger sua própria existência. Sua coragem mudou o curso do conflito. Sua estratégia salvou exércitos inteiros. Ainda assim, seus nomes foram apagados. Esta não é apenas uma história de guerra. É a verdade que a história tentou esconder e que finalmente será contada. Este vídeo é uma homenagem aos soldados brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Heróis esquecidos que carregaram coragem no peito, sangue na terra estrangeira e deixaram um legado que jamais deve ser silenciado. A Guerra do Paraguai não começou com um único tiro, nem terminou quando os canhões silenciaram. Ela se formou lentamente, como uma tempestade que se anuncia no horizonte, carregada de tensões, interesses ocultos e decisões tomadas longe do campo de batalha. Foi o conflito mais sangrento da história da América do Sul, um abismo que engoliu países inteiros e deixou marcas profundas que ainda ecoam no presente. No entanto, quando essa guerra é lembrada, quase sempre surge filtrada por mapas, tratados e nomes de generais. Pouco se fala sobre quem realmente sustentou o peso do conflito com o próprio corpo. Na metade do século XIX, a região do Prata era um tabuleiro instável. O controle dos rios Paraguai, Paraná e Uruguai significava poder econômico, militar e político. O Paraguai, sob o comando de Solano Lopes, buscava afirmar sua soberania e expandir sua influência regional. O Brasil, império em crescimento, defendia seus interesses estratégicos e comerciais. Argentina e Uruguai, igualmente tensionados por disputas internas e externas, acabaram arrastados para o conflito. Quando a guerra finalmente explodiu, não foi apenas uma disputa entre estados. Foi um choque brutal entre projetos de poder, travado em florestas alagadas, pântanos e campos devastados. Para o Brasil, a mobilização foi gigantesca. O Império convocou homens de todas as províncias, jovens sem qualquer preparo militar, camponeses, imigrantes recém-chegados e até escravizados alistados, à força foram enviados para o fronte. O discurso oficial falava em honra, pátria e glória. A realidade, porém, era outra. Longas marchas sob sol escaldante, doenças que matavam mais do que as balas inimigas e um desconhecimento quase total do território onde a guerra seria travada. É nesse ponto que uma parte essencial da história começa a ser silenciada. Entre as forças reunidas pelo Brasil estavam milhares de indígenas. Eles não surgiram nos registros como protagonistas, mas como números, difusos, quando não completamente invisíveis. Povos como os Guarani, os Caingangue e tantos outros foram incorporados às fileiras do exército imperial. Alguns se alistaram por promessa de proteção, outros por coerção, outros ainda por alianças locais ou pela simples necessidade de sobreviver em um mundo que avançava sobre suas terras. A história tradicional raramente explica por que esses povos foram tão importantes. Nos livros, a guerra avança como uma sucessão de batalhas famosas, estratégias traçadas em gabinetes e decisões políticas. O que fica de fora é o fato de que grande parte do combate ocorreu em ambientes hostis, onde mapas eram imprecisos e o terreno se transformava em armadilha mortal. Florestas densas escondiam emboscadas.
Rios aparentemente calmos tornavam-se corredores de morte. O clima tropical, somado à falta de infraestrutura, dizimava tropas inteiras. Enquanto oficiais formados em academias militares tentavam impor táticas europeias a um cenário sul-americano implacável, eram os indígenas que compreendiam aquela terra. Eles sabiam onde pisar sem afundar, quais caminhos evitar, onde encontrar água potável, alimento e abrigo. Sabiam ler sinais quase invisíveis. Galhos quebrados, mudanças sutis no canto dos pássaros, marcas no barro deixadas por tropas inimigas. Em uma guerra onde a ignorância do ambiente custava vidas diariamente, esse conhecimento era decisivo. Ainda assim, o reconhecimento não veio. A narrativa oficial preferiu enquadrar a guerra como um triunfo do Estado, da disciplina e da hierarquia militar. O protagonismo indígena não se encaixava nesse modelo. Reconhecê-lo significaria admitir que o império dependeu profundamente de povos que, fora do campo de batalha, continuavam sendo marginalizados, perseguidos e expulsos de suas terras. À medida que o conflito se intensificava, a Guerra do Paraguai deixava de ser apenas um embate entre exércitos regulares. Tornava-se uma guerra de desgaste, sobrevivência e adaptação. O inimigo não era apenas o soldado paraguaio à frente, mas a fome, a cólera, a malária e o próprio ambiente. Regimentos inteiros se desfaziam antes mesmo de entrar em combate. Foi nesse cenário que os indígenas passaram a ocupar funções cruciais, muitas vezes sem qualquer registro formal. Eles atuaram como batedores, guias, mensageiros e combatentes de linha. Avançavam à frente das tropas, identificando riscos e abrindo caminhos. Em inúmeras ocasiões, evitaram que colunas inteiras caíssem em emboscadas. Em outras, lideraram ataques rápidos e precisos, explorando o elemento surpresa de forma quase cirúrgica. Mas essas ações raramente chegaram aos relatórios oficiais. Quando chegaram, foram diluídas, atribuídas a comandantes ou descritas de maneira genérica. A Guerra do Paraguai também foi um choque cultural violento. Para muitos indígenas, o alistamento significou a ruptura abrupta com suas comunidades, tradições e modos de vida. Subitamente, estavam inseridos em uma estrutura militar rígida que pouco compreendia ou respeitava em suas identidades. A disciplina imposta, os castigos físicos e o racismo cotidiano tornavam o fronte um espaço de dupla hostilidade, contra o inimigo externo e contra a discriminação interna. Mesmo assim, eles resistiram. Resistiram porque sabiam que aquela guerra, direta ou indiretamente, definiria o destino de suas terras. Resistiram porque, para muitos, não havia para onde voltar caso fossem derrotados. Resistiram porque sua relação com a guerra não era apenas política, mas existencial. Lutavam não apenas por uma bandeira que muitas vezes não os representava, mas pela própria continuidade de seus povos. Com o passar dos anos, o conflito se tornou uma máquina de moer vidas. O número de mortos alcançou patamares inimagináveis para a época. Cidades foram destruídas, populações inteiras dizimadas. Quando o Paraguai finalmente caiu, o preço pago foi humano demais para ser celebrado sem reflexão. Ainda assim, o fim da guerra não trouxe justiça para aqueles que mais sofreram. Os indígenas que sobreviveram retornaram, em muitos casos, a comunidades fragilizadas ou inexistentes. Promessas feitas durante o conflito foram esquecidas. Terras continuaram a ser tomadas. O silêncio histórico começou a se consolidar ali, no pós-guerra, quando os vencedores decidiram o que deveria ser lembrado e o que poderia ser apagado. A frente esquecida da Guerra do Paraguai não é apenas um detalhe negligenciado. Ela é a chave para compreender a verdadeira dimensão do conflito. Sem os guerreiros indígenas, a história da guerra teria sido outra. Sem seu conhecimento, resistência e sacrifício,
muitas campanhas simplesmente não teriam avançado. Ainda assim, seus nomes foram deixados de fora, como se sua participação fosse irrelevante. Este capítulo não é apenas uma introdução. É um convite para olhar além da narrativa oficial e encarar uma verdade incômoda. A guerra mais brutal da história do Brasil também foi travada por aqueles que a própria história decidiu esquecer. E para entender plenamente esse conflito, é preciso ouvir as vozes que foram silenciadas desde então. Quando os indígenas brasileiros foram incorporados às forças que marcharam para a Guerra do Paraguai, a história oficial passou a tratá-los como simples soldados auxiliares, peças substituíveis dentro de uma engrenagem militar maior. Essa visão, além de injusta, é profundamente equivocada. Para compreender o verdadeiro papel desses guerreiros, é preciso romper com estereótipos antigos e reconhecer que sua presença no conflito não foi passiva, improvisada ou secundária. Eles não estavam ali apenas para obedecer ordens. Estavam ali porque tinham razões próprias para lutar e porque possuíam habilidades que nenhum outro grupo reunido pelo Império era capaz de oferecer. Durante séculos, os povos indígenas foram descritos como selvagens, incapazes de organização estratégica ou pensamento militar complexo. Esse preconceito atravessou o período colonial e chegou intacto ao século XIX. Assim, quando a guerra exigiu homens acostumados à dureza do ambiente, muitos oficiais viam os indígenas apenas como força bruta, úteis para tarefas perigosas, mas indignos de reconhecimento ou comando. O que esses mesmos oficiais ignoravam era que aqueles guerreiros carregavam uma tradição de conflitos muito anterior à formação do Estado brasileiro. Guarani, Caingang, Terena, Chavante e tantos outros povos conheciam a guerra não como um evento excepcional, mas como parte da própria história de resistência. Lutavam há gerações contra invasões, deslocamentos forçados e a destruição de seus modos de vida. Essa experiência moldou uma relação com o combate muito diferente da lógica europeia adotada pelo exército imperial. Para eles, vencer não significava ocupar território formalmente, mas sobreviver, preservar o grupo e enfraquecer o inimigo de forma estratégica. As motivações que levaram esses povos a se unirem à causa brasileira eram diversas e, muitas vezes, contraditórias. Alguns grupos foram coagidos, pressionados por autoridades locais ou por alianças impostas. Outros enxergaram na guerra uma oportunidade de garantir proteção para suas terras, estabelecer acordos ou, ao menos, adiar o avanço de frentes colonizadoras. Houve também aqueles que se aliaram por rivalidades regionais, conflitos históricos com outros grupos ou com o próprio Paraguai. A ideia de uma lealdade simples e uniforme não se sustenta diante da complexidade dessas decisões. Independentemente do motivo inicial, uma vez no fronte, esses guerreiros se tornaram indispensáveis. O conhecimento do território que possuíam era algo que nenhum treinamento militar poderia substituir. Eles compreendiam a lógica da mata, do pântano e do rio. Sabiam que o terreno não era apenas um espaço físico, mas um aliado ou um inimigo, dependendo de como fosse usado. Onde soldados convencionais viam apenas vegetação fechada, eles enxergavam rotas, esconderijos e armadilhas naturais. As táticas de guerrilha empregadas por esses povos se mostraram extremamente eficazes em um conflito marcado por longas linhas de suprimento e movimentações lentas. Emboscadas rápidas, ataques noturnos, deslocamentos silenciosos e o uso inteligente do relevo minavam o moral inimigo e compensavam a inferioridade numérica em diversas situações. Em vez de confrontos diretos e prolongados, preferiam ações precisas, capazes de causar impacto psicológico e desorganizar as tropas adversárias.
A habilidade de sobreviver em condições extremas também fez toda a diferença. Enquanto muitos soldados sucumbiam à fome, às doenças e ao clima hostil, os indígenas sabiam identificar plantas comestíveis, fontes seguras de água e formas de abrigo improvisado. Esse conhecimento salvou vidas, manteve unidades operacionais e permitiu avanços que, de outra forma, teriam sido impossíveis. Ainda assim, raramente esse mérito foi reconhecido de forma oficial. Dentro do exército, a convivência era marcada por tensão constante. A disciplina rígida e os códigos militares entravam em choque com as tradições indígenas. Muitos guerreiros foram obrigados a abandonar rituais, línguas e práticas culturais, sendo forçados a se adaptar rapidamente a uma estrutura que não os compreendia. A discriminação era cotidiana, recebiam os piores equipamentos, eram designados para as missões mais perigosas e frequentemente tratados como descartáveis. Apesar disso, a resiliência desses povos se manifestava de forma impressionante. Eles se adaptaram sem perder completamente sua identidade. Incorporaram armas de fogo às suas técnicas tradicionais, aprenderam rapidamente a manusear rifles e canhões leves, mas mantiveram a lógica de combate baseada na observação, na paciência e na leitura do ambiente. Essa combinação de métodos antigos e modernos criou um estilo de luta singular, extremamente eficaz nas condições da guerra. Muitos oficiais, mesmo relutantes, passaram a depender diretamente desses guerreiros. Há registros indiretos de comandantes que se recusavam a avançar sem a presença de guias indígenas. Marchas inteiras eram planejadas com base em suas orientações. Ainda assim, nos relatórios finais, seus nomes quase nunca apareciam. O sucesso era atribuído à estratégia superior do comando, nunca ao conhecimento ancestral que tornava essa estratégia viável. Para os indígenas, essa invisibilidade não era novidade. Era a continuação de um padrão histórico de apagamento. A diferença é que, agora, esse apagamento ocorria em um cenário de guerra total, onde o custo do esquecimento era medido em vidas. Mesmo diante disso, eles continuaram lutando. Continuaram porque sabiam que abandonar o fronte não significaria segurança, mas perseguição e perda definitiva de qualquer possibilidade de negociação futura. A resiliência indígena na Guerra do Paraguai não pode ser reduzida à bravura individual. Ela foi coletiva, cultural e estratégica. Foi a capacidade de resistir não apenas ao inimigo armado, mas a um sistema que explorava sua força e negava sua humanidade. Cada passo dado na lama, cada noite passada em vigília, cada combate travado em silêncio era também um ato de sobrevivência histórica. Ao final desse capítulo da guerra, muitos desses guerreiros já compreendiam que dificilmente seriam lembrados. Ainda assim, lutaram. Lutaram porque, para eles, a guerra nunca foi apenas sobre vitória ou derrota militar. Foi sobre existir em um mundo que insistia em apagá-los. E essa luta, silenciosa e persistente, foi tão decisiva quanto qualquer batalha registrada nos livros oficiais. A guerra raramente é decidida apenas por grandes planos traçados à distância. No terreno, longe das capitais e dos gabinetes, são homens concretos que definem o rumo dos acontecimentos, muitas vezes em momentos caóticos, sem glória e sem testemunhas. Na Guerra do Paraguai, foi nesse espaço invisível que os guerreiros indígenas exerceram seu impacto mais decisivo. Não como figuras lendárias celebradas em estátuas, mas como combatentes que alteraram o destino de batalhas inteiras com ações rápidas, conhecimento do ambiente e coragem extrema. À medida que o conflito avançava para o interior paraguaio, as tropas brasileiras enfrentavam um inimigo entrincheirado, conhecedor do terreno e disposto a resistir até o limite.
As linhas de suprimento se alongavam perigosamente e cada avanço expunha os soldados a emboscadas, ataques surpresa e doenças. Em muitos desses momentos, foram os indígenas que caminharam à frente, abrindo caminho em silêncio, identificando armadilhas e antecipando movimentos inimigos. Em batalhas travadas nas margens de rios e em áreas alagadiças, o conhecimento indígena fez a diferença entre o avanço e o colapso. Eles sabiam onde atravessar sem afundar, como utilizar a vegetação para ocultação e de que forma explorar o som e a luz para confundir o adversário. Em ataques noturnos, sua capacidade de orientação era crucial. Enquanto muitos soldados se desorganizavam na escuridão, os indígenas mantinham coesão, avançando de forma coordenada e precisa. O impacto dessas ações nem sempre aparecia de forma espetacular. Às vezes, uma única decisão, evitar uma rota, mudar o horário de um ataque, contornar uma posição fortificada, salvava centenas de vidas. Outras vezes, ações diretas alteravam completamente o equilíbrio de forças. Emboscadas bem-sucedidas desmoralizavam tropas paraguaias, interrompiam comunicações e forçavam recuos inesperados. Cada pequeno sucesso acumulava desgaste no inimigo e mantinha o avanço aliado possível. Os estilos de luta empregados pelos guerreiros indígenas eram fruto de adaptação constante. Muitos haviam aprendido a usar armas de fogo rapidamente, combinando-as com técnicas tradicionais de combate corpo a corpo. Sabiam quando atirar e quando avançar em silêncio. Sabiam recuar sem transformar a retirada em derrota. Essa flexibilidade contrastava com a rigidez de muitas unidades regulares, treinadas para confrontos frontais que nem sempre funcionavam naquele cenário. Relatos fragmentados indicam que, em momentos críticos, oficiais recorreram diretamente aos indígenas para liderar ações específicas. Grupos pequenos eram enviados para missões de alto risco. Reconhecimento profundo, sabotagem de posições inimigas, captura de informações. Essas missões raramente apareciam nos registros oficiais, mas eram fundamentais para o planejamento das ofensivas seguintes. Sem essas informações, muitos ataques teriam resultado em massacres. O heroísmo desses guerreiros, porém, não se limitava à eficiência militar. Ele se manifestava também no cuidado com os companheiros. Há histórias de indígenas que retornaram sob fogo inimigo para resgatar feridos, que dividiram alimento escasso, que permaneceram em posições isoladas para garantir a retirada segura de unidades inteiras. Esses atos de coragem silenciosa dificilmente se encaixavam na narrativa glorificada da guerra, mas eram essenciais para a sobrevivência no fronte. Em confrontos diretos, a bravura era inegável. Muitos lutaram até a exaustão, mesmo feridos, mesmo em desvantagem numérica. A relação desses guerreiros com a morte era diferente daquela cultivada pelo discurso militar europeu. Para eles, morrer em combate não era apenas um sacrifício abstrato pela pátria, mas uma consequência concreta de uma luta pela continuidade do grupo. Essa percepção tornava sua resistência ainda mais feroz. Apesar disso, quando as batalhas eram vencidas, os créditos raramente eram compartilhados. Relatórios exaltavam a liderança de oficiais, a disciplina das tropas e a superioridade estratégica do comando. Os indígenas apareciam, quando muito, como auxiliares genéricos. Seus nomes, suas histórias pessoais, seus feitos individuais desapareceram no processo de oficialização da memória. Esse apagamento não diminui o impacto real de suas ações. Pelo contrário, evidencia o quanto a narrativa da guerra foi construída de forma seletiva. Sem os guerreiros indígenas, muitas campanhas teriam estagnado. Muitas derrotas teriam sido inevitáveis. A guerra teria sido mais longa, mais sangrenta e possivelmente com desfechos diferentes. À medida que o conflito se aproximava de seu fim,
A intensidade dos combates aumentava. O Paraguai, devastado, resistia com tudo o que ainda possuía. Foi nesse estágio final que a experiência acumulada dos indígenas se mostrou ainda mais valiosa. Eles conheciam o desgaste prolongado, a guerra de resistência, a necessidade de poupar forças e atacar apenas quando a vantagem era clara. Essa sabedoria, construída ao longo de gerações de conflitos, foi aplicada em um dos cenários mais brutais da história sul-americana. O fim das batalhas não trouxe reconhecimento imediato. Muitos desses guerreiros simplesmente desapareceram dos registros assim que deixaram de ser úteis ao esforço de guerra. Voltaram para comunidades enfraquecidas, carregando feridas físicas e psicológicas, sem pensões, sem honras, sem sequer o direito de serem lembrados como combatentes decisivos. Este capítulo da guerra revela uma verdade desconfortável. A vitória brasileira não foi construída apenas por estratégias formais ou por exércitos disciplinados, mas por homens que lutaram nas sombras, sem expectativa de reconhecimento. A bravura indígena moldou o curso da Guerra do Paraguai de forma profunda e irreversível. Ignorar esse fato é perpetuar uma história incompleta e injusta. Para os guerreiros indígenas, a Guerra do Paraguai não foi apenas uma sucessão de batalhas sangrentas. Foi também uma travessia dolorosa entre dois mundos incompatíveis. Ao serem incorporados às forças imperiais, muitos deixaram para trás comunidades inteiras, línguas, rituais e formas próprias de organização. No lugar disso, encontraram uma estrutura militar rígida, construída sobre valores europeus, onde pouco espaço havia para compreensão ou respeito às identidades indígenas. O choque cultural começou ainda no processo de alistamento. Muitos foram recrutados sem consentimento pleno, pressionados por autoridades locais ou enganados por promessas vagas de proteção e reconhecimento. Outros aceitaram se alistar, acreditando que a participação na guerra poderia garantir algum tipo de segurança futura para suas terras. Ao chegarem aos quartéis, no entanto, perceberam rapidamente que não eram vistos como aliados iguais, mas como recursos descartáveis. A disciplina militar imposta era frequentemente incompatível com seus modos de vida. Horários rígidos, castigos físicos, hierarquias inflexíveis e punições coletivas faziam parte da rotina. A língua portuguesa, muitas vezes mal compreendida, tornava-se uma barreira adicional, dificultando a comunicação e ampliando a sensação de isolamento. Em meio a isso, práticas culturais indígenas eram reprimidas ou ridicularizadas, reforçando a ideia de que, para servir ao exército, era necessário abandonar a própria identidade. A discriminação era cotidiana e explícita. Guerreiros indígenas recebiam, com frequência, os piores equipamentos, alimentação insuficiente e missões de altíssimo risco. Eram enviados à frente das tropas para reconhecimento em áreas perigosas, muitas vezes sem apoio adequado. Se sobreviviam, raramente eram elogiados. Se morriam, seus nomes não constavam nos registros oficiais. A morte indígena era tratada como estatística inevitável. Esse tratamento desigual deixava marcas profundas. Muitos passaram a viver uma contradição constante. Eram essenciais para o sucesso das operações, mas invisíveis dentro da estrutura militar. Sabiam que suas habilidades eram exploradas, mas sua humanidade era ignorada. Ainda assim, continuavam lutando, pois sabiam que desertar não significava liberdade, mas perseguição, punição ou morte. O impacto psicológico da guerra foi devastador. A exposição contínua à violência extrema, a perda de companheiros e a destruição completa de vilas e cidades afetou profundamente esses guerreiros.
Diferentemente de muitos soldados não indígenas, eles carregavam a memória coletiva de seus povos, onde cada morte tinha um peso que transcendia o indivíduo. A guerra não tirava apenas vidas, ameaçava a continuidade cultural de comunidades inteiras. Quando o conflito se aproximou do fim, a promessa implícita de reconhecimento começou a se dissolver. Muitos indígenas aguardavam algum tipo de recompensa, terras demarcadas, proteção oficial, respeito às alianças firmadas durante a guerra. O que encontraram foi o silêncio. O Estado brasileiro, exausto e endividado após anos de conflito, voltou-se para outros interesses. Os guerreiros indígenas deixaram de ser prioridade no momento em que já não eram necessários no campo de batalha. O retorno para casa, quando ocorreu, foi marcado por desilusão. Muitas comunidades haviam sido deslocadas, fragmentadas ou simplesmente destruídas. Terras ancestrais continuavam sendo tomadas por fazendeiros, colonos e projetos de expansão. Para aqueles que voltaram feridos ou doentes, não havia assistência médica adequada, pensões ou qualquer tipo de apoio institucional. O sacrifício feito na guerra não se traduziu em segurança ou dignidade no pós-guerra. As cicatrizes não foram apenas físicas. O choque cultural vivido no Exército deixou marcas duradouras na relação desses povos com o Estado brasileiro. A experiência reforçou a percepção de que alianças formais raramente resultavam em benefícios reais. A desconfiança aumentou. A sensação de ter sido usado e descartado tornou-se parte da memória coletiva de muitos grupos. Ainda assim, a resistência não terminou com o fim da guerra. Muitos indígenas continuaram lutando de outras formas, defendendo territórios, preservando línguas e tradições, transmitindo oralmente as histórias que os registros oficiais ignoraram. A memória da guerra passou a existir principalmente fora dos livros, contada em narrativas familiares, em cantos, em relatos fragmentados que sobreviveram ao silêncio imposto pela história oficial. O choque cultural vivido na Guerra do Paraguai evidencia uma dimensão frequentemente esquecida dos conflitos armados, a violência que persiste mesmo após o último tiro. Para os guerreiros indígenas, a guerra não terminou em 1870. Ela continuou na forma de abandono, apagamento e negação de direitos. Cada cicatriz carregada era também um lembrete de uma promessa não cumprida. Este capítulo revela que a bravura indígena não pode ser compreendida apenas no campo de batalha. Ela se manifestou também na capacidade de suportar humilhações, perdas e traições sem desaparecer enquanto povo. Sobreviver ao pós-guerra foi, para muitos, tão difícil quanto sobreviver aos combates. E essa luta silenciosa, travada longe das trincheiras, foi uma das mais longas e dolorosas consequências da Guerra do Paraguai. Quando a Guerra do Paraguai terminou oficialmente, o Brasil emergiu como vencedor militar, mas profundamente ferido. O conflito deixou um rastro de destruição, endividamento e trauma coletivo. Para os vencedores, iniciou-se imediatamente a disputa pela narrativa. Quem seria lembrado, quem receberia honra, quem ocuparia as páginas dos livros e os monumentos públicos. Foi nesse momento que o apagamento dos guerreiros indígenas se consolidou de forma quase definitiva. A história oficial passou a ser escrita a partir dos gabinetes, dos relatórios militares e das memórias de oficiais. Nela, a guerra aparecia como resultado da bravura do exército imperial, da liderança de generais e da resistência nacional diante de um inimigo obstinado. Pouco espaço restou para reconhecer a complexidade do conflito e, menos ainda, para admitir que a vitória brasileira dependeu profundamente de povos que o próprio Estado continuava marginalizando. Os guerreiros indígenas desapareceram dos registros formais com a mesma rapidez com que haviam sido incorporados às fileiras.
Não houve listas completas de nomes, não houve pensões específicas, não houve políticas de reconhecimento coletivo. Muitos sequer foram oficialmente contabilizados como combatentes. Esse silêncio não foi um simples esquecimento administrativo, mas parte de um padrão histórico mais amplo. Reconhecer o protagonismo indígena significaria confrontar a imagem de um Estado forte, civilizador e autossuficiente. Além disso, admitir a importância desses guerreiros colocaria em xeque a lógica que sustentava a expansão territorial brasileira. Como justificar a tomada contínua de terras indígenas se esses mesmos povos haviam sido decisivos na defesa do império? Como conciliar o discurso de progresso com a realidade de comunidades que haviam sangrado pela nação e ainda assim continuavam sendo expulsas, perseguidas e ignoradas? O apagamento também serviu para simplificar a narrativa da guerra. Histórias complexas são difíceis de ensinar, difíceis de transformar em símbolos patrióticos. Era mais conveniente apresentar a Guerra do Paraguai como um confronto entre estados, vencido pela organização militar e pela coragem genérica do soldado brasileiro. Inserir os indígenas como protagonistas exigiria discutir coerção, promessas quebradas, racismo institucional e desigualdade estrutural, temas que o país preferiu evitar. Durante décadas, a memória desses guerreiros sobreviveu quase exclusivamente fora da história escrita. Ela persistiu na oralidade, transmitida de geração em geração dentro das comunidades indígenas. Histórias de marchas longas, de batalhas na lama, de companheiros que nunca voltaram. Relatos fragmentados, muitas vezes desacreditados por historiadores tradicionais, mas que guardavam verdades essenciais sobre o conflito. Cada narrativa oral era um ato de resistência contra o esquecimento. Somente muito tempo depois, começaram a surgir esforços para resgatar esse legado. Pesquisadores, historiadores independentes e lideranças indígenas passaram a questionar a versão oficial da guerra. Documentos esquecidos foram revisitados, diários pessoais analisados, registros indiretos reinterpretados. Aos poucos, tornou-se impossível negar que a presença indígena não havia sido marginal, mas estrutural para o esforço de guerra brasileiro. Esse resgate, no entanto, enfrenta enormes obstáculos. A ausência de registros formais dificulta a reconstrução precisa dos fatos. O racismo, ainda presente em muitas instituições acadêmicas e culturais, impede que essas histórias recebam o mesmo peso dado a outras narrativas militares. Além disso, reconhecer plenamente o papel dos guerreiros indígenas exige mais do que palavras. Exige reparação simbólica e material. O reconhecimento verdadeiro passa pela inclusão dessas histórias nos currículos escolares, pela valorização da memória indígena como fonte histórica legítima e pelo apoio às comunidades que carregam até hoje as consequências da guerra. Passa também pela revisão crítica dos monumentos, dos nomes celebrados e das versões simplificadas que ainda dominam o imaginário coletivo. Mais do que isso, resgatar o legado dos guerreiros indígenas da Guerra do Paraguai é um ato de responsabilidade moral. Não se trata apenas de corrigir o passado, mas de compreender o presente. O modo como o Brasil lidou, e ainda lida, com seus povos originários, está diretamente ligado a esse histórico de uso, descarte e silêncio. A guerra apenas tornou esse padrão mais visível. Ao lembrar desses guerreiros, somos obrigados a encarar uma verdade desconfortável. A construção da nação brasileira foi feita, em grande parte, sobre o sacrifício de povos que nunca foram plenamente reconhecidos como parte dela. Eles defenderam fronteiras que não lhes garantiram proteção. Derramaram sangue por uma bandeira que raramente os representou.
Ainda assim, resistiram. Este resgate não é um gesto de caridade histórica, mas de justiça. Os guerreiros indígenas da Guerra do Paraguai não foram coadjuvantes nem figurantes ocasionais. Foram combatentes decisivos, estrategistas do terreno, sobreviventes em condições extremas. Ignorá-los empobrece a compreensão do conflito e perpetua uma visão incompleta do passado brasileiro. Ao final, resta uma pergunta que atravessa o tempo. Que tipo de nação escolhemos ser ao decidir quem merece ser lembrado? A memória não é neutra. Ela é construída, selecionada e, muitas vezes, manipulada. Resgatar o legado desses guerreiros é recusar a versão confortável da história e aceitar a complexidade de um passado marcado por coragem, injustiça e silêncio. Honrar esses homens e mulheres não significa apenas falar de guerra. Significa reconhecer que a história do Brasil é também a história de seus povos originários. Enquanto seus nomes permanecerem esquecidos, a narrativa nacional continuará incompleta. Contar essa história agora é um passo para romper o ciclo do apagamento e para garantir que aqueles que lutaram pela própria existência nunca mais sejam empurrados para as sombras da memória coletiva.